O tempo perguntou para o tempo: quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre duas áreas do conhecimento, geografia e história, e também sobre tempo, espaço e paisagens. Mas vamos fazer isso de uma forma diferente e ao final vamos convidar você para uma experiência única sobre alguém muito especial. Nossa aula terá apenas 20 minutos, então vamos aproveitar bem o nosso tempo. Vamos lá? E para começar a nossa conversa, vou fazer uma pergunta. Você tem boa memória? Não estamos falando de nada externo a você, e sim de uma memória dos acontecimentos, pessoas e fatos da sua vida. Por exemplo, qual é a sua memória mais antiga? Provavelmente, embora você saiba que a sua mãe carregou você por alguns meses antes do seu nascimento, não vai conseguir lembrar-se dessa época, não é mesmo? Mas vai poder perguntar aos seus responsáveis como que era a sua história, como seu nome foi escolhido, quais os fatos que envolveram você e a sua família, em que lugar a sua família vivia quando você nasceu, o que estava acontecendo enquanto você nem sabia que era você. Calma! Nós vamos ajudar nesses resgates de memórias no tempo e no espaço. E que tal começar pelo seu bairro? Tem ideia de como ele surgiu, como viviam os antigos moradores? E por falar nisso, como será que era esse espaço em que vivem hoje você e sua família? Mas antes eu vou perguntar: você já ouviu falar em espaço geográfico? Sim? Não? Relaxa, posso garantir que você está nele agora. Sim, espaço geográfico é o planeta Terra, esse espaço natural modificado pelo homem constantemente, toda e qualquer região deste planeta. Viu? Falei que você estava no espaço geográfico. Vamos pegar, por exemplo, um bairro entre os mais populosos, na verdade, o mais populoso da cidade de São Paulo, ou seja, bastante gente vivendo no mesmo local. E quando estamos falando em bastante, a gente não está de brincadeira, não. Zona Leste, cidade Tiradentes. Esse bairro começou a ser construído nos anos 80 para atender muitas famílias que buscavam a casa própria. No final da década de 1970, uma fazenda chamada Santa Etelvina deu lugar ao que hoje é a cidade de Tiradentes. Vamos dar uma olhada em como a paisagem foi modificada? Opa! Que história é essa de paisagem? Ah, é mesmo, eu já ia me esquecendo. Paisagem é tudo que os nossos olhos veem em um determinado local. Podem ser coisas bonitas ou não, ok? Então agora você já sabe o que é paisagem. Vamos dar uma olhada nessas duas paisagens? Perceba quantas mudanças em poucos anos. Sim, porque algumas poucas décadas podem mudar muito a vida de um lugar. E imagine como foi difícil para os primeiros moradores. Sem uma rede de comércio, sabe aquele mercadinho ou padaria perto da sua casa que você vai buscar alguma coisa de vez em quando? Pois é, ele não existia. Então, olhe o seu bairro como ele é hoje e saiba que muitas pessoas buscaram melhorar esse espaço. E se ainda, nos dias atuais, não está do jeito que todos gostariam, imagine como foi difícil para os primeiros moradores. Transporte coletivo insuficiente, trânsito, falta de segurança, sem uma rede de comércio local, lixo fora de lugar, ou seja, situações que dão muita raiva, não é mesmo? Por isso é tão importante cuidar do espaço em que vivemos. E muitas coisas ruins podem ser evitadas quando entendemos que também podemos fazer a diferença onde quer que estejamos.
Muitas enchentes, por exemplo, poderiam ser evitadas se as pessoas cuidassem melhor da maneira de descartar o seu lixo. Quando falamos de planeta Terra, não existe como jogar nada fora dele, e a paisagem pode ficar melhor a cada dia com os simples gestos de cada pessoa. Vamos pensar sobre isso? Bem, já falamos sobre as memórias, sobre um bairro e como simples ações locais têm resultados globais ao longo do tempo. E agora vamos falar de escolas, esse espaço em que boa parte de nós passa um tempo significativo. E para isso, escolhemos uma em especial: Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurício Goulart. Inaugurada em 1985, possui 18 salas de aula, sala de leitura e informática, outros ambientes para atender a sua comunidade. Opera em 2 turnos, manhã e tarde. E se você é aluno dessa escola, já deve ter se perguntado: quem foi Maurício Goulart? Que tal pesquisar sobre isso? Dá para imaginar quanta história bacana tem dentro de uma única escola? Aposto que você também tem a sua, não é mesmo? Memórias, Cidade Tiradentes, MF Maurício Goulart. Parece que estamos fechando o nosso foco cada vez mais. E estamos mesmo. E agora nós vamos falar de alguém muito importante que é você. Mas também vamos falar da sua família, das pessoas que cuidaram para que hoje você pudesse estar aqui assistindo essa aula. O ser humano é uma das espécies mais frágeis ao nascer e também uma das que mais demoram para poderem se virarem sozinhas. Portanto, se você está assistindo essa aula neste momento, é porque alguém cuidou para que o seu desenvolvimento pudesse continuar. Quem foi ou quem foram essas pessoas? Lembra-se que no início da aula nós falamos que iríamos fazer um convite para falar sobre alguém bem especial? E aí, já sabe quem é? Isso mesmo, você. Queremos que nos conte a sua história. Vale selfies, suas músicas favoritas, vale foto com a galera, fotos do seu nascimento, de quando rolou aquele passeio top, aquele dia que ficou na sua história de um jeito muito bom de lembrar. E vale criar um memorial com um nome que tem tudo a ver com o que conversamos hoje. Memorial respeita a minha história. A nossa proposta aqui é buscar falar sobre história, não apenas aquela dos livros da escola que também são bem bacanas e precisamos saber entender, mas de uma história que está rolando agora e é com você, com a sua família, na sua escola e neste bairro, porque estamos fazendo história neste momento. E para isso vamos falar de uma linha do tempo do afeto, e o primeiro retângulo é o do seu nascimento. Vale desenhar ou colocar a sua foto mais antiga, uma palavra que ficou no coração, e os demais é para escolher outros momentos bons de se lembrar. Aquele dia inesquecível, um presente, um abraço. Em tempos de pandemia, é que percebemos a falta que eles fazem. Para o memorial Respeite a Minha História, além das fotos da linha do tempo do afeto, vamos pedir para que você entreviste os seus pais ou responsáveis. Anote ou digite algumas sugestões de perguntas. Como era a escola e o relacionamento professor-aluno quando eles tinham a idade que você tem hoje? Eles tinham brinquedos e como eram? Qual era a brincadeira favorita? Como era a vida deles quando eram crianças? Quais eram as músicas que eles curtiam quando tinham a sua idade? O que mudou no seu bairro para melhor? O que eu não gosto nesse lugar? O que eu gosto muito aqui nesse espaço? A cidade de Tiradentes pode ficar melhor? O que a comunidade pode fazer para que isso aconteça? Esse momento será muito importante,
pois fará com que você e seus responsáveis conversem sobre acontecimentos de diferentes épocas. Essa viagem pelo tempo será bem divertida. Você verá que pais ou responsáveis já foram também crianças. Já tiveram medos, sonhos, erraram e acertaram e certamente nem imaginavam o quanto a tecnologia iria mudar tanto os nossos costumes. Acredite, houve um tempo em que não havia tantos celulares e computadores, e as pessoas andavam por aí sem que ninguém pudesse localizá-las ou falar com elas. A fotografia era feita só em ocasiões especiais. Você acredita nisso? Tomou nota? Resgatar as fotos da sua família, da sua escola, a linha do tempo do afeto, entrevistar seus pais ou responsáveis e, depois de tantas descobertas, criar um vídeo de no máximo 2 minutos sobre essa viagem no tempo e no espaço da sua história. Capriche e faça dessa atividade um divertimento, porque é para ser assim. Foi um prazer para nós dividir com você esse momento e esse espaço virtual que se tornou tão importante para a sociedade nos últimos anos e principalmente nos últimos tempos, mas que não pode ser a única forma de enxergar e interagir com o outro ser humano. Porque, fala sério, se você estiver na frente do mar e limitar a sua visão a uma tela de celular, acredite, algo se perdeu. Use a tecnologia sim, mas não seja escravo dela. E reserve um tempo para ter uma história bem bonita para contar. Até a próxima! Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando da nossa aula e como ela está chegando ao fim, vamos fazer um resumo de tudo o que vimos até agora. Nós vimos como a sua história começou, como surgiu o seu bairro, espaço geográfico, história do bairro Cidade Tiradentes, como surgiu a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurício Goulart, essa aula também contou com uma atividade Respeite a minha história. Seguindo a linha do tempo do afeto, você desenvolverá um vídeo curto de 2 minutos sobre os seus bons momentos e não esqueça de colocar fotos sobre o seu nascimento. Pode também ter áudios, depoimentos e para te ajudar, eu gravei um vídeo da minha atividade. Respeite minha história. Este é o meu memorial e nele contém diversas fotos da minha vida, da minha infância, do meu nascimento, do meu casamento, de como que eu cresci, dos meus filhos também, e da minha família. Agora nós vamos realizar uma atividade. Ela consiste em 4 perguntas. Você terá 4 opções que são ilustradas por cores diferentes. Letra A, B, C e D. Ouça atentamente, leia o enunciado. Caso seja necessário, pause e volte o vídeo. Caso tenha alguma dúvida em alguma questão, pergunte aos seus pais ou responsáveis, quem estiver assistindo junto com você. Ao final, você verá as respostas. Espero que você esteja aprendendo bem. Até mais! Primeira pergunta. O que é paisagem? Opção A, amarelo. Todos os elementos construídos pelo homem,
durante um espaço de tempo. Opção B, azul, imagens bonitas e vistas do alto. Opção C, laranja, é tudo que os nossos olhos veem em determinado local, podendo ser imagens feias ou bonitas. Opção D, azul escuro, belos quadros expostos em grandes galerias de arte ou fotos bonitas da natureza. E aí, qual opção você acha correta? A, amarelo, B, azul, C, laranja ou D, azul escuro? Segunda pergunta. Existem diferentes formas de entender o tempo, mas nessa videoaula, de qual tempo nós falamos? Opção A, amarelo, apenas um acontecimento que já ocorreu no passado. Opção B, azul, apenas de acontecimentos que irão acontecer no futuro. Opção C, laranja, tempo histórico, considerando passado, presente e futuro, ligados à vida de cada pessoa e dentro da sociedade. Opção D, azul escuro, tempo como uma condição atmosférica, por exemplo, tempo frio, quente ou chuvoso. E aí, qual opção você acha que é a correta? Conforme nós vimos na videoaula. Lembrando, se você tem dúvida, volte o vídeo, assista novamente, pergunte aos seus responsáveis. Não fique com dúvida. E faça a sua escolha. Terceira pergunta. Quando falamos de espaço geográfico, estamos falando sobre opção A, amarelo, planeta Terra, toda e qualquer região, espaço natural e modificado permanentemente pelo homem. Opção B, azul, das 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Opção C, laranja, da Zona Leste do estado de São Paulo. Opção D, azul escuro, apenas das cidades localizadas na região Sudeste. E aí, qual a sua escolha? Quarta pergunta. Sem memórias não haveria história ou histórias. Por isso, nessa videoaula, sugerimos uma atividade para que você pudesse lembrar-se de acontecimentos da sua vida e da sua família e pensar um pouco mais sobre o seu tempo, espaço e paisagens. Quais foram essas atividades propostas? Opção A, amarelo, criação de um blog sobre a sua vida e uma redação com o tema O Meu Lugar no Mundo. Opção B, azul, linha do tempo do afeto e a criação do memorial Respeita a Minha História. Opção C, laranja, elaboração de uma autobiografia e criação de um jornal local. Opção D, azul escuro, vídeo de 2 minutos sobre a sua escola e entrevista com todos os professores. E aí, qual que é a sua escolha? Agora nós vamos realizar uma atividade. Ela consiste em 4 perguntas. Você terá 4 opções, que são ilustradas por cores diferentes. Letra A, B, C e D. Ouça atentamente,
Leia o enunciado. Caso seja necessário, pause e volte o vídeo. Caso tenha alguma dúvida em alguma questão, pergunte aos seus pais ou responsáveis, quem estiver assistindo junto com você. Ao final, você verá as respostas. Espero que você esteja aprendendo bem. Até mais! Primeira resposta. O que é paisagem? Paisagem são todos os elementos construídos pelo homem durante um espaço de tempo. A. Amarelo. Segunda resposta. Existem diferentes formas de entender o tempo, mas nessa videoaula, de qual tempo nós falamos? Opção C, laranja. Tempo histórico, considerando passado, presente e futuro, ligados à vida de cada pessoa e dentro da sociedade. Terceira resposta. Quando falamos de espaço geográfico, estamos falando sobre opção A, amarelo, planeta Terra, toda e qualquer região, espaço natural e modificado permanentemente pelo homem. Opção A, amarelo. Quarta resposta. Sem memórias não haveria história ou histórias. Por isso, nessa videoaula, sugerimos uma atividade para que você pudesse lembrar-se de acontecimentos da sua vida e da sua família, e pensar um pouco mais sobre o seu tempo, espaço e paisagens. Quais foram essas atividades propostas? Opção B, azul. Linha do tempo do afeto e a criação do memorial Respeite a Minha História. Opção B, azul.